professores, olá, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro formativo da Secretaria de Estado da Educação. Desejo que estejam bem e que possamos ter um encontro bastante produtivo. Meu nome é Inês Marcolini, sou professora da rede estadual e atuo como PEC na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. Sou morena, tenho os cabelos grisalhos, uso óculos, tenho os olhos castanhos e hoje estou de vestido azul. E comigo, em parceria, para que possamos fazer essa transmissão, está a Neuci. Olá, Neuci. Olá, Inês. Olá a todos. É sempre um prazer, né, Inês, estarmos aqui em formação com os nossos queridos professores. Bom, eu sou a professora Neuci, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, tenho cabelos escuros na altura do ombro, uso óculos e estou também atuando como PEC da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. E sempre estaremos aqui lembrando vocês que o maior objetivo desse programa é proporcionar possibilidades de aprendizagens aos nossos estudantes para que eles possam ter sucesso aí na sua trajetória escolar. Então, vamos lá, Inês? Vamos. Eu vou colocar os slides para que vocês possam aproveitar melhor a formação e ter um direcionamento. Vamos lá. Bom, é a nossa sequência didática 6 do volume 2. Vamos lá. Para que vocês possam utilizar os materiais e tê-los como subsídio para o estudo, acessem o QR Code ou cliquem aí logo abaixo para que vocês façam uso dos materiais necessários para bem acompanhar essa formação. Ok, pessoal? Os objetivos do nosso encontro hoje são revisitar por meio da linha do tempo, né, a nossa famosa linha do tempo, que a gente vive colocando para vocês, para que possa direcionar os pensamentos e as reflexões, para que a gente organize o percurso formativo até chegar à sequência didática 6 do volume 2. Também discutiremos o pensamento aritmético com foco na mudança do lugar da incógnita dentro do campo multiplicativo, a partir das atividades do material Aprender Sempre, da sequência didática 6, volume 2, o quarto bimestre. Compreender quais dificuldades os estudantes podem ter quando se muda o lugar da incógnita nos problemas do campo multiplicativo. Aprofundar os saberes através da sugestão de trabalho com as pílulas dos conhecimentos para os 3 primeiros anos de escolaridade, primeiro, segundo e terceiro ano. E como sempre, colocamos a nossa agenda para bem direcionar a nossa formação que acompanha os objetivos propostos. Hoje dividimos o nosso encontro em 4 momentos. O primeiro deles é a apresentação do percurso de formação do quarto trimestre, situando você, professor, quanto ao caminho percorrido e quanto ao percurso que trilharemos hoje. Segundo momento, apresentaremos algumas situações do material Aprender Sempre que tratam do campo multiplicativo. No terceiro momento, retomaremos o campo multiplicativo discutindo a mudança do lugar da incógnita, ou seja, uma mesma situação-problema em que mudaremos o lugar da incógnita. E no quarto momento, apresentaremos uma sugestão para o aprofundamento, né, de vocês, professores, para que possam discutir algumas ações realizadas nesse percurso e aprofundar os conhecimentos em relação ao material Aprender Sempre e ao conteúdo que estamos tratando. Mais uma vez, essa é a indicação de como vocês podem acessar as formações que estamos desenvolvendo. Elas ajudam no desenvolvimento profissional e também na organização do trabalho docente.
uma vez que estamos discutindo os tipos de pensamentos matemáticos que auxiliam na compreensão das perguntas formuladas pelos estudantes e também auxiliam quanto às dificuldades que eles enfrentam no decorrer de algumas situações de aprendizagem, no percurso de construção do conhecimento. Então, aqui está o passo a passo para vocês localizarem as formações. Desde o início do ano até de 2021, podem acessar a partir desse caminho. Nosso primeiro momento, o percurso formativo do quarto bimestre. Iniciamos a formação mostrando esse percurso dos encontros desenvolvidos e daqueles que pretendemos para o quarto bimestre, com o objetivo de situar vocês, como a gente já comentou, e as equipes sobre os temas que serão abordados. Para isso, recorremos à nossa famosa linha do tempo, de maneira a nos organizarmos mentalmente. E, na sequência, apresentamos a proposta do quarto bimestre. Vamos ao trabalho? Bom, a linha do tempo. No primeiro bimestre, o que a gente viu? O pensamento aritmético, números, e o campo aditivo. Então, trabalhamos com esse pensamento, olhando especialmente para os números e para as operações do campo aditivo. No segundo bimestre, olhamos para o pensamento geométrico e estatístico. No terceiro bimestre, discutimos o pensamento algébrico, tanto o pensamento funcional quanto o relacional. E no quarto bimestre, retomamos, porque já começamos a fazer isso, o pensamento aritmético, mas, como dissemos anteriormente, com foco no campo multiplicativo. Um percurso longo e espero que de muito aprendizado para todos nós. Trouxemos, então, como forma de acompanhamento o percurso desenvolvido durante o ano, de maneira que vocês possam acompanhar as escolhas formativas que fizemos. Não é só esse caminho o mais correto, mas, considerando os estudos que realizamos, esse seria um caminho para atender às necessidades da nossa rede. No quarto bimestre, olhando especificamente para ele, cujo trabalho se desenvolverá dentro do pensamento aritmético, com foco no campo multiplicativo, organizamos a seguinte sequência de trabalho. Na sequência didática 4, que já trabalhamos, o que contemplou? O isoformismo de medidas, com o olhar para a proporcionalidade. Na sequência didática 5, partimos do isoformismo de medidas, ou seja, do trabalho com a proporcionalidade. Isoformismo de medida é um termo não tão usual para nós, mas refere-se à proporcionalidade, e apresentamos novas situações que tratam da análise combinatória e da configuração retangular. Na sequência didática 6, ou seja, hoje, a partir de situações problema de proporcionalidade, observaremos a mudança do lugar da incógnita em situações que envolvem o campo multiplicativo. Agora, analisaremos algumas atividades que estão presentes no material Aprender Sempre, tendo em vista sempre a mudança do lugar da incógnita. E para iniciarmos a reflexão sobre as atividades escolhidas, partiremos das habilidades que são potencializadas no desenvolvimento das atividades. Cada atividade realizada tem a função de desenvolver no estudante algumas habilidades e competências. Como essa transmissão é realizada para os professores de primeiro, segundo e terceiro ano, neste momento traremos atividades uma de cada ano. Pensando no primeiro ano, a aula escolhida é a aula 5, Bichinhos na Nossa Casa. E a habilidade é explorar as ideias da multiplicação e da divisão de modo intuitivo, o que permitirá aos estudantes observar as ideias da multiplicação e da divisão, sem que façam uso de qualquer
operação, por isso de modo intuitivo. Para o segundo ano, as aulas escolhidas, né, foram as 7 e 8, multiplicando lanches, com referência, né, fazendo referência, promovendo o desenvolvimento da habilidade, construir fatos básicos da multiplicação e divisão e utilizá-los em procedimentos para resolver problemas. Esses fatos eles são pontos de ancoragem para a construção de cálculos mais complexos. Para o terceiro ano, as aulas escolhidas foram as 9 e 10. Compra de uniformes e as habilidades que estão em jogo são a 24, resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. E a 29, construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para os cálculos das quatro operações, no caso. Vamos à atividade do primeiro ano. Bichinhos na nossa casa. O propósito é que as crianças possam calcular e descobrir quantidades. Para isso, foi apresentado um contexto em que Rafael encontrou várias joaninhas no seu quintal. E ele percebeu que cada joaninha tinha 5 pintinhas nas suas asas. Como eram muitas, Rafael queria descobrir quantas pintinhas tinham as 14 joaninhas encontradas. Eita, Rafael curioso. Bem curiosinho, né? E para ajudar nessa contagem, o problema apresenta uma sugestão. Até a própria estrutura, como a joaninha foi organizada nessa situação-problema, já ajuda a pensar. Juntar 2 joaninhas, como cada uma tinha 5 pintinhas, 2 terão 10 pintinhas. Aproxima-se dessa forma do sistema de numeração decimal, né? Vai compreendendo ele nas suas especificidades e características e também facilita o trabalho com contagem. Ou seja, agrupou-se de 2 em 2 joaninhas, nas primeiras 2 formando 10. Ao todo, temos, portanto, 7 grupos de 10 que formam 70 joaninhas. Uma outra opção, né? Uma outra forma de desdobrar a atividade pensando na ideia de proporcionalidade é que os professores possam observar que muitas vezes as dificuldades dos estudantes ao resolver o problema está na mudança do lugar da incógnita, ou seja, na mudança de ordem dos dados e também da pergunta formulada. Quando a questão é valor, né, valor X mais valor Y igual, e aí temos que buscar, isso fica tranquilo para o estudante. Quando a incógnita muda para um dos dados, isso fica mais complexo. E quando a gente pensa em problemas de proporcionalidade direta, que na maioria das vezes são mais fáceis de resolver, essa mudança acaba trazendo novos desafios para os estudantes. Nesse sentido, antes de apresentar essa situação, o professor pode fazer perguntas e registrar as respostas em uma tabela. Uma tabela como a que apresentamos, construindo a mudança da quantidade de joaninhas de 1 em 1. E depois apresentar novas perguntas e destacar a própria tabela, organizando essas ideias. E se fossem 2 joaninhas, quantas pintinhas teríamos? E se fossem 4? Se fossem 6? 10, 12, 14 joaninhas? Então, a tabela ajuda bem a criança a visualizar os pensamentos. Cabe ainda ressaltar que as grandezas numéricas apresentadas nessa situação de proporcionalidade são grandes para que os estudantes reflitam sobre o raciocínio inverso da multiplicação. Mas apresentar de maneira organizada os dados, ou por meio de perguntas que permitam às crianças construir um caminho para chegar às 14 joaninhas, é muito interessante e produtivo. E este processo também ajuda as crianças a perceber as regularidades que aparecem na proporcionalidade direta.
trazendo novamente a oportunidade delas perceberem padrões para calcular, ou adicionar quantidades iguais, como neste caso, quantidades iguais de 10 em 10. É importante destacar que, para essa situação, as crianças precisam do apoio do professor. Necessitam que ele incentive o raciocínio, formulando perguntas e registrando os resultados parciais, para que possam ter pontos de ancoragem para desenvolver seus pensamentos multiplicativos. Vamos agora para a sequência do segundo ano. Escolhemos as aulas 7 e 8, cujo objetivo é multiplicar por 5 e por 10, e que servirão para a ampliação de novos cálculos. A ideia é que os estudantes possam pensar a partir do contexto, que é organizar as tortinhas em pratos, que um prato tem 5 tortas, 2 pratos têm 10 tortas, 3 pratos 15 tortas, 4 pratos têm 20 tortas, 5, 25, 6, 30 tortas, o que permite representar de outras formas a situação referendada, utilizando a forma multiplicativa. 5 vezes 6 igual a 30, ou 6 vezes 5 igual a 30. Uma outra forma de desdobrar essa atividade pensando na ideia de proporcionalidade. Nessa situação, seria interessante que as crianças pudessem ter materiais para fazer a distribuição. Ou seja, eles iriam distribuir uma torta em cada prato até terminar tudo. Após a distribuição, as crianças poderiam verificar que cada prato recebeu 5 tortas, o que permite representar pelo menos 2 formas diferentes, utilizando adições de quantidades iguais. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 5, 6 vezes igual a 30. Ou divisão, 30 dividido por 5, 30 dividido por 6 igual a 5. Em cada prato, há 5 tortas. Agora, falta o terceiro ano, né? Qual a atividade do terceiro ano que a gente trouxe mesmo? É a atividade compra de uniformes. São as aulas 9 e 10. Para resolver essa situação, os estudantes devem fazer uso inicialmente de distribuição 1 a 1. Ronaldo tem 3 filhos e cada um deve receber uma peça de roupa até que as 18 peças sejam distribuídas, permitindo observar que no final, cada filho recebeu 6 peças de roupas. Outra forma de pensar: qual número que somado 3 vezes por ele, mesmo por ele mesmo, resulta 18? Só poderá ser o 6, né, pessoal? Ou ainda, pensar que 18 dividido por 3 tem como resultado o 6. 3 formas de raciocínio diferentes que totalizam o mesmo resultado. Vejamos então como ficará o desdobramento dessa atividade, tendo como referência a ideia de proporcionalidade. Outra forma de apresentar os dados da situação anterior pode ser inverter a ordem de alguns dados e pedir para os estudantes descobrirem, por exemplo, o número de filhos que Ronaldo possui, conhecendo o número de peças que cada um ganhou e o número total de peças que foi comprada durante o ano. Ou seja, houve uma mudança no lugar dessa incógnita. Para isso, os estudantes têm algumas formas de resolução que revelam suas maneiras de pensar. Na primeira maneira de pensamento, eles podem pensar quantas vezes adicionar os 6 para resultar em 18. Sendo assim, perceberão que só pode ser o 6, ou seja, 6 mais 6 mais 6 igual a 18. A outra maneira de pensar seria distribuir 6 peças, 6 peças e 6 peças, que representam 18 dividido por 6, resultando em 3, o que significa que o Ronaldo tem 3 filhos. O que a gente precisa considerar nessas situações, a gente coloca vários pensamentos das crianças. Por que a gente faz isso?
E isso é recorrente em todas as nossas reflexões, para que as ideias das crianças sejam consideradas. Às vezes o professor tem uma ideia sobre a solução do problema, mas quando ele dá voz para a criança, ele vai ver outras possibilidades de solução. Mesmo quando o lugar da incógnita é tradicionalzinho, x mais x igual a e aí a descoberta, ou quando esse dado para ser descoberto está antes do sinal de igual. Vamos pensar desse jeito. Agora, a Neuci vai dar continuidade. Neuci, eu peço que você vá me dizendo quando é que você quer que muda os slides, ok? Pois não, Inês, obrigada. Pode passar, Inês. Então, agora é o nosso terceiro momento, né, Inês? Aqui nós vamos analisar o campo multiplicativo, né, observando a mudança do lugar da incógnita, né, que esse é o nosso foco hoje. Então, pode passar, Inês, por favor. Então, gente, nós iniciamos as nossas formações deste ano, né, apresentando aí o pensamento aritmético, os números com as ideias da quantificação e como se dá a sua estrutura dentro do nosso sistema de numeração decimal. Depois nós passamos a analisar as observações do campo aditivo, buscando discutir as situações envolvendo a adição e a subtração. E apresentamos também, né, uma variedade de outros pensamentos, né, como o geométrico, o estatístico e o algébrico. Mas ainda não havíamos, né, discutido as operações do campo multiplicativo, é o que nós estamos fazendo hoje com vocês. Então, aqui no quarto bimestre, né, nós vamos debruçar e já começamos a fazer isso, né, olhando aí sobre o pensamento aritmético com foco no campo multiplicativo, que é a situação, né, proposta aí da nossa sequência 6, né, a mudança do lugar da incógnita. Então, por favor, Inês, pode passar. Então, aqui são algumas 10 sugestões, dessas atividades a Inês já passou para você, já explicou, então nós vamos ver aqui, né, que como nós já vimos, esses problemas já foram apresentados, né, com os mesmos dados, né, que uma joaninha tem 5 pintinhas, e há 14 joaninhas que têm 70 pintinhas, foi o que a Inês apresentou para vocês, né? Então, ao formular o problema, nós iremos utilizar 3 desses dados e descobrir o quarto elemento, o que significa que podemos alternar os dados e formular novas situações, como as que apresentamos nessas 2 situações aqui propostas para vocês. Como isso é importante, a gente fazer essa mudança do lugar da incógnita, né? Diversificar esses problemas, olhando aí para o campo multiplicativo. E na primeira situação apresentada no material, temos 2 joaninhas que possuem 10 pintinhas. 14 joaninhas possuem quantas pintinhas? Né? Aí é que está o que nós precisamos resolver, descobrir. Então, na segunda situação, nós temos 70 pintinhas e cada joaninha tem 5 pintinhas. Quantas joaninhas tinha no quintal? Então, essa mudança ela fica visível ao observar esse esquema que apresenta a incógnita, né, como o elemento que se quer descobrir, como nós propomos aqui para vocês. Então, gente, esses problemas não são tão simples assim, fáceis, né, para que os nossos estudantes do primeiro ano, né, possam resolver. Então, principalmente quando observamos a ordem da grandeza desses números. Mas é possível, né, serem resolvidos, né, e no caso, você, professor, né, apresentar aí uma tabela, isso é muito importante, onde seja visível, perceber aí a proporcionalidade de adicionar de 5 a cada joaninha que se apresenta, né, até chegar às 14 joaninhas. Isso significa que há necessidade de iniciarmos, né, trabalhar com uma grandeza menor dos números dentro do sistema, mas para que os estudantes compreendam o que está em jogo em cada uma das situações apresentadas, né? Então, é importante a gente apresentar esse esqueminha para as crianças poderem compreender. Então, vamos para a outra atividade, Inês, que é do segundo ano.
Então, nessa atividade do segundo ano, também é possível perceber que há 4, né, dados do problema e elementos. Um prato tem 5 tortinhas, então 6 pratos têm 30 tortinhas. Então, esses dados, eles podem ser reorganizados, transformando em novas situações de aprendizagens dentro do campo multiplicativo, né? A gente fazendo essa mudança do lugar da incógnita, né? Na primeira situação apresentada no material do Aprender Sempre, nós temos que um prato tem 5 tortinhas e 6 pratos terá quantas tortinhas? Né? O elemento que se deseja descobrir está aí, né? A incógnita. Né? Então, na situação 2, queremos descobrir quantas tortinhas tem em um prato. Se há 6 pratos e 30 tortinhas. Então, o esquema, ele ajuda bastante, né, as crianças observarem, né, a mudança do lugar da incógnita, né, o que se deseja descobrir. Então, vamos para o próximo, no terceiro ano, né? Então, vamos lá. Então, o mesmo pode ser visto também, né, nessa situação aqui apresentada, ou seja, nós temos 4 elementos que podem ser também reorganizados, gerando novas situações de aprendizagens. Então, no problema, nós temos temos 3 filhos e há 18 peças de roupas. Então, um filho recebeu quantas peças de roupas? E no problema, né, no problema 6, há uma inversão no lugar da incógnita. Né? No caso, um filho tem 6 peças de roupas, né? E foram compradas 18 peças de roupas, que serão distribuídas igualmente entre eles. Então, deseja-se saber, né, quantos filhos são os filhos que receberam essas peças. E, da mesma forma, o esquema nos mostra a mudança do lugar da incógnita, que gera situações diferentes, alternando a apresentação de 3 dados para se descobrir o 4º elemento desses dados. Então, vamos apresentar aí uma outra, né, outras sugestões aí para vocês, vocês vão verificar aí com a pílula do conhecimento. Então, vamos lá, Inês? Que é o 4º momento, né? Esse é o momento que depois, após essa transmissão, vocês terão aí a pílulas do conhecimento, olhando especificamente para o ano em que vocês atuam. Então, vamos lá, pode passar, Inês, por favor. Então, no material, no trabalho com as pílulas, né, discutiremos mais uma atividade do material Aprender Sempre, relacionado a um dos anos de escolaridade, que é no caso aqui, que é uma etapa do 1º ao 3º. De modo que vocês, professores, possam observar a mudança do lugar da incógnita, tendo por base os mesmos dados desses problemas. A ideia é que você, professor, possa pôr a mão na massa a partir de situações propostas que estão aqui no material, né, para Aprender Sempre, e que possam aí estar diversificando, né? Então, vamos lá? Então, nossa sugestão para a organização do trabalho com as pílulas, né, nessa sequência 6, é a organização de uma oficina de produção de problemas, utilizando, né, os dados das situações que trazem, né, o campo multiplicativo. Para isso, então, é importante que vocês retomem, né, o material, identifique quais são as aulas que estão voltadas aí, que tratam do campo multiplicativo, essa sequência 6, aliás, faça um mapeamento, né, dessas atividades, escolha aí uma situação para que você possa propor um novo problema, está diversificando, né, a partir desses dados, lembrando dessa formação, que o objetivo é a mudança do lugar da incógnita e vivenciar essa organização. Então, também é importante vocês, né, que haja um momento de que socialize essas situações que foram construídas e vejam se há mais de uma situação que possa ser organizada a partir desses mesmos dados. Então, agora, nós vamos assistir, né, logo após dessa transmissão, as pílulas, né, do conhecimento, para que você tenha mais referências para a construção de novas situações aí com as turmas, né, de estudantes. Estão seguindo. Então, agora é a síntese, né, desse percurso formativo, desse nosso encontro.
Então, nós apresentamos aqui, através da linha do tempo, o percurso, né, formativo, né, olhando aí para o campo multiplicativo. Discutimos também algumas atividades do material, aprender sempre com foco no campo multiplicativo, e observamos que os dados de uma mesma situação podem gerar novos problemas multiplicativos. Vamos seguir. E aqui é um momento que a gente sempre conta com vocês, com a participação de vocês, que vocês deem a opinião sobre as formações aqui que estamos transmitindo para vocês, para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando, atendendo melhor vocês aqui. Então, essa participação de vocês é muito importante, acessando aqui pelo link ou pelo QR Code. E também temos, né, Inês, também aqui, que vai ser um prazer muito grande, a gente está falando com vocês, respondendo as suas dúvidas também, que aqui é o momento que vocês estarão fazendo questionamentos direto à equipe aqui de formadoras, né? Vai ser um prazer também, para que a gente possa estar elucidando algum item que tenha ficado, né? Que não tenha ficado muito esclarecido, e propondo também algumas situações. Será sempre um prazer, tá? Contamos com vocês aqui. E vamos para, né, Inês, aqui as referências da nossa construção, da nossa pauta, e também para que vocês possam estar, né, se aperfeiçoando aí, tá buscando mais informações, estudando, né, se aprofundando aí no tema. Então, né, Inês, agora é o momento, né, de agradecer. Pode compartilhar, né, Inês? Vamos lá. Então, agora é o momento da gente agradecer, finalizar aqui. Foi tudo muito rapidinho, mas esperamos ter, né, esclarecido as dúvidas de vocês, ajudado nas reflexões e também aí para o planejamento das aulas. Tá? Então, até breve. E você, Inês, agora é sua vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente fez tudo com muito carinho e convidamos para que assistam as pílulas do conhecimento. Eu no primeiro ano, a Neuci no segundo e a Kelly no terceiro. Até a próxima formação. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.